Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Meu querido ouvinte, paz e bem para você. Nós estamos diante de Jesus Eucarístico. Minha capela de adoração está aqui do lado da parede aqui. É como se eu estivesse vendo Jesus ali no Santíssimo. A Ele apresento você, leigo, seminarista, religioso, sacerdote. Que esta quinta-feira nos revista de um grande dom, de uma grande bênção que vem do alto, através da Eucaristia. Hoje meditamos com Fulton Sheen sobre uma realidade dolorosa, mas real. Até as boas pessoas podem cair, podem errar. Mesmo os que têm fé, boa intenção ou vida religiosa podem, por fraqueza, orgulho ou confusão, e eu digo mais ainda, tentação, influência do demônio, desviar-se da verdade. Isso causa escândalo, desânimo e divisão. Quantas comunidades já teve escândalos de sacerdote? Outro dia mesmo, celebrando numa comunidade, o padre me dizia, aqui é difícil de reconstruir, porque 3 sacerdotes deram escândalos aqui na paróquia. E eu fiquei olhando aquele povo ali, presente. Os que permaneceram são aqueles que têm caráter, têm fortaleza e sabem que um padre não é a igreja, é o filho da igreja. E aqui é a minha palavra para você, meu querido sacerdote, filho do Deus Altíssimo, que age em persona Christi. Não deixe o seu coração anoivar-se no pecado, na miséria. Procure ajuda. Se você está com algum vício, grandes dúvidas, dificuldade no seu celibato, procure ajuda. Vá ao encontro de um sacerdote, de quem possa lhe ajudar, porque o demônio pega primeiro a cabeça, pega primeiro o sacerdote, o religioso, para derrubar. Nós não podemos perder a nossa fé por causa de escândalo, seja de quem for na comunidade. Às vezes a gente fica horrorizado de ver um casal que era braço direito nos trabalhos da igreja e de repente se separa. Um sacerdote que era tão probo, tão ungido, perde a vocação. Dá escândalo. Que coisa triste. Fulton Sheen afirma, a tristeza mais profunda da igreja não vem dos maus, mas da queda dos bons. É muito difícil as quedas dos nossos pastores. Mas não é a queda da igreja, porque a igreja é santa, ela é o corpo místico. E nós já falamos isso aqui durante muitos programas no livro de Fulton Sheen, O Corpo Místico de Cristo, que vale a pena ler. Então a tristeza não é pelos maus que caem, mas pelos bons que são derrubados. E quando esses bons são sacerdotes, religiosos, líderes de comunidades, o impacto ainda é maior, porque esperávamos deles uma firmeza doutrinal, uma integridade moral, uma fidelidade litúrgica, e nem sempre encontramos. Quantos sacerdotes maravilhosos nós temos que estão aí com mais de 90 anos, mais de 100 anos na fidelidade. Que eu lembro o meu bispo, que me levou para o seminário, que me ordenou diácono, padre bispo, Dom José Silva Chaves. 95 anos.
na fidelidade, no combate constante contra as coisas erradas deste mundo, sobretudo na igreja. É a beleza. Porque muitos nos decepcionam. Sacerdote que às vezes tinha um grande amor pela missa, pelas almas, e de repente abandona tudo por causa de um relacionamento, por causa de uma perseguição do bispo. Você, padre, que é perseguido pelo seu bispo, você nunca pode deixar seu sacerdócio por causa disso. O bispo passa. E nós, bispos, às vezes, também somos tentados pelo demônio a perseguir esse ou aquele padre. Isso é muito ruim. E nós, como bispos, temos que fazer sempre o exame de consciência. A maneira como eu estou conduzindo a minha diocese, a maneira como eu estou agindo com meus padres, com este, com aquele padre, corresponde à verdade? Ou eu estou agindo conforme conceitos e preconceitos que eu tenho? Porque muitos sacerdotes sofrem também por causa do seu superior, seja o bispo, seja um superior de congregação religiosa, porque ninguém está isento de maldades, às vezes até inconscientes. Então a corrupção dos melhores é a pior das corrupções, diz Fulton Sheen. Esse princípio Santo Tomás de Aquino, que Fulton Sheen evoca com outras palavras, nos ensina que quando um padre trai a Eucaristia, negligencia o altar, banaliza os sacramentos ou ensina contra o que Cristo ensinou, ele não apenas comete um erro, ele fere o corpo místico de Cristo. Eu sempre digo para os meus seminaristas, tenham consciência do que vocês vão assumir. Muita consciência. Porque o bispo, né, o reitor, ninguém tem condição de entrar no coração de uma pessoa. Você não sabe o que está lá dentro, né? Então aí a gente apela para a exortação do bom senso, né? Uma alma, diz Fulton Sheen, pode cometer erros graves quando deixa de se alimentar da verdade e da oração. Se você não alimenta a sua alma da verdade, da oração, da Eucaristia, dos sacramentos, você fica, de certa forma, sem imunidade espiritual. E aí, quem já viu o filme A Oficina do Diabo sabe muito bem o que é isso. O demônio usa desses caminhos para derrubar as cabeças que estão à frente da igreja. Uma alma boa pode cometer erros graves quando deixa de se alimentar da verdade e da oração. Repito, palavra de Fulton Sheen. Fulton Sheen aponta as causas: orgulho intelectual, vaidade pastoral, o medo de ser rejeitado pelo mundo ou simplesmente a tibieza espiritual. E tudo começa pequeno. Uma dispensa da oração, um relaxamento no confessionário, um desprezo pelo jejum, pela penitência, uma ironia diante do sagrado, a desobediência às rubricas do missal romano. Você começa a celebrar a missa do jeito que você quer, a fazer as coisas do jeito que você pensa e não como a igreja. É aí que entra o mal. É aí. A Eucaristia, que deveria ser o centro da vida do sacerdote, torna-se muitas vezes um rito automático, sem fé viva. Aquele que deveria ser guardião do mistério se torna seu banalizador. Cuidado, meu querido irmão padre, você que celebra mais de uma missa por dia, que a última seja mais ungida do que a primeira. Não banalize. Não banalize, seja firme. E também os leigos. Fiéis leigos que para de comungar, que para de adorar, que para de ir à missa. Não funciona, é a assídia que vai entrando. Mas há um remédio para nós, sacerdotes, para os religiosos, seminaristas, para o povo de Deus,
para as pessoas que estão aí angustiadas e caindo no relativismo, no pecado. Voltar à verdade, confessar-se, dobrar os joelhos, recomeçar. A igreja é santa e cheia de pecadores, e não é porque alguém erra, mesmo sendo padre ou bispo, que a verdade muda. A Eucaristia continua sendo Jesus, o Evangelho continua sendo a palavra eterna de Deus. O bispo Fulton Sheen termina com uma palavra firme: é preciso amar mais a verdade do que aos homens. E quando os bons erram, não sigamos no erro, mas oremos para que se voltem. É isso mesmo, rezar por aqueles que caíram, por aqueles que não deram conta de levar a missão adiante. Eu concluo essa meditação pedindo a você, prezado ouvinte, que nós rezemos hoje pelos bons que caíram e pelos bons que permanecem. E se você é um sacerdote ouvindo agora, recorda o dia da tua ordenação. Volte ao altar com temor e tremor, não banalize a missa, não negocie a doutrina, não sirva à moda. Sirva a Cristo nosso Senhor e isso basta. Para você que não está bem no seu casamento, porque você está buscando mentira, busque Jesus. Para você, sacerdote religioso, seminarista que está na corda bamba, banalizando as coisas do sagrado, volte a Cristo, porque Cristo é a única resposta. Amém. A aclamação ao Santo Evangelho da missa de hoje, desta quinta-feira, João 14, 23. Quem me ama realmente guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele nós viremos. Olha que bonito, que extraordinário esse ensinamento de Jesus. Quem ama a ele de verdade, guardará a sua palavra. A nossa fidelidade, ela depende deste amor a Jesus, da intensidade do nosso amor a Ele, e nada mais. É isso que nós queremos e devemos buscar num combate constante da nossa vida. Buscar a Cristo, buscar o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Não vale a pena, meu prezado ouvinte, sacerdote, religioso, leigos, não vale a pena você trocar a paz interior, a verdade, pela mentira. Não vale a pena atender aqui, atender o nosso ego, atender os nossos desejos e escaramuçar aquilo que é divino. Pensemos nisso. E se você está fora da igreja, volte à igreja, porque a igreja é a casa de Deus, é o amor de Deus, é esse véu de amor do Pai, no Filho e no Espírito Santo que nos envolve. Sejamos católicos para valer. Te convido, prezado ouvinte, a orarmos por nós mesmos, pelos nossos sacerdotes, pelas nossas famílias, nossos leigos, nossas lideranças, para que ninguém caia. Senhor Jesus, sustentai vossos ministros na fidelidade, livrai os bons da soberba, protegei-os na tentação e reconduzi com misericórdia os que se afastaram. Que a vossa Eucaristia seja sempre o centro da nossa vida sacerdotal e da vida do povo de Deus. Abençoa, Senhor, aqueles que por causa da doença, do sofrimento e das provações questionam o seu amor e querem abandonar o barco da salvação. Fica, Senhor, conosco. Encha-nos com teu amor, hoje e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe Eucarística, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha, prezado ouvinte, uma belíssima visita a Jesus Eucarístico no dia de hoje e rezemos uns pelos outros. Fique em paz.